Eu sou Adilson Roberto Gonçalves, eu sou um dos membros fundadores da Academia de Letras de Lorena, do qual eu tenho muito orgulho e que muito me honra. Fui também presidente da instituição por 2 mandatos. A iniciativa de se constituir uma Academia de Letras em Lorena partiu de vários literatos, isso já há mais de 11 anos, que queriam constituir um grupo que pudesse discutir a cultura, a literatura locais, mas também como um polo de cultura para toda a região. Essa foi a iniciativa de várias pessoas, uma delas é o saudoso professor Nelson Pecciotto, que foi o seu primeiro presidente, do qual eu tive a honra de ser o vice-presidente, e a partir daí eu fui, então, presidente por 2 mandatos. Esse grupo foi constituído para se fazer essa congregação de literatos, mas não apenas para ficar no âmbito mais formal, no âmbito muito superior a qualquer outro tipo de cultura. Muito pelo contrário. Desde o início, as reuniões da academia, que são mensais, elas são franqueadas ao público, são abertas para todo mundo que queira participar. A palavra também é aberta para esse público. Há um momento lá, que é um minuto literário, onde as pessoas podem apresentar os seus poemas, as suas produções literárias e também ler poemas de outros autores. É muito importante essa participação, porque dá um caráter bastante aberto, e é um dos objetivos da academia, fazer essa interlocução com a população, servir ali realmente como um polo irradiador de cultura, não ser apenas uma coisa estanque, uma coisa estática, mas sim muito dinâmica. A partir dessa participação, nós vimos vários jovens, principalmente, que vieram das escolas, depois até constituíram uma academia jovem por um tempo, e também que foram ter outros rumos, né, em suas vidas, na parte cultural, na parte literária, e teve como berço essa participação na academia. Ela é muito importante, realmente é muito importante, ela é um marco para a cidade de Lorena, como eu falei, não apenas no aspecto mais de cultura clássica, mas também com essa questão de participação. Fatos importantes são que, dentro da academia, como seus membros, né, nós temos professores e servidores das 3 instituições de ensino superior do município, tanto da USP, como da Unisal, como da Unifateia. Eu acredito que realmente é uma instituição muito importante. Nós temos uma produção literária anual, que é a nossa coletânea. Então, desde o início, a gente tem produção de livros que são basicamente a produção dos nossos acadêmicos, que compilam seus poemas, seus ensaios, seus contos, todo o seu material, ele é também bastante eclético, e de 2 anos para cá, a gente passou também a incorporar a participação de alunos nos concursos literários. Tanto é que esse ano mesmo, com a pandemia, foi possível fazermos um concurso literário em homenagem a Ruth Guimarães, que é o centenário de Ruth Guimarães, seria comemorado, ou é comemorado nesse ano de 2020, e nós tivemos também a participação de alunos que têm seus poemas, seu material de produção literária, que vai ser divulgado oportunamente. Deste ano estão saindo os poemas que foram premiados em função da homenagem ao centenário também de Péricles Eugênio da Silva Ramos, que ocorreu no ano passado. Então, essas são as minhas impressões sobre a academia. Eu realmente tenho por muita estima, e ela é muito importante, ela é reconhecida em vários lugares, no Vale do Paraíba, com certeza, existem todas as outras academias, mas também ela é reconhecida como uma instituição cultural muito importante, como eu falei, um polo agregador de cultura, um centro de referência para a participação popular, e ela deve continuar com as suas atividades, deve continuar com todo esse empenho para poder manter essa divulgação cultural, especialmente, né, com todos os projetos atuais que trazem jovens para participar dessa academia, especialmente estudantes, tanto da educação básica como da educação superior. Então, realmente é muito importante toda essa participação e essa continuidade. Olá, eu sou o D'Artagnan, Cláudio D'Artagnan. Eu sou membro da Academia de Letras de Lorena, foi fundada em 2009, e eu sou ocupante com muita honra da cadeira número 20, que ela pertence à patronesse dessa cadeira, que é a professora Maria Antonieta Arantes Ferreira, muito conhecida em Lorena como a Dona Nina, ou a professora Nina, né? Dona Nina recebeu um título importante, né, como cidadã honorária de Lorena. E ela chegou na cidade nos anos 50, né, no início dos anos 50,
E ela foi considerada uma professora emérita, uma educadora emérita da cidade por mais de 40 anos. Né? A professora Nina realmente foi uma pessoa muito ilustre, né? E ainda é uma pessoa muito ilustre, né? Da cidade, né? Mesmo não estando mais no nosso meio. A academia, ela reúne cidadãos expoentes da cidade, né? São acadêmicos ilustres, são intelectuais, são educadores, né? São poetas, enfim, são cidadãos que são muito orgulho, né, da própria comunidade, né, da cidade de Lorena, que prestaram e prestam, né, relevantes serviços para a cidade. A pergunta é qual é a importância, né, da academia para a comunidade, né? Pô, na verdade, a academia ela tem um cliente, né? Esse cliente quem é? É a sociedade, é a comunidade, esse é o cliente da academia, né? E a sociedade lorenense precisa ter uma academia que seja depositária, né, de conhecimentos, né, porque a academia ela tem um caráter educativo, né, aliás, um caráter educativo de ofício, né, e a sua responsabilidade é de disseminação, de preservação da cultura, preservação da arte, da literatura, não é, do conhecimento, né, esse compartilhamento do saber, para toda a comunidade, né? Resumindo, eu diria que a Academia de Letras de Lorena ela é uma instituição para educar pessoas através das letras. Este é o conceito clássico e a importância da academia, né? Bom, isso posto, né, eu diria que o setor público, né, principalmente o setor público municipal, ele deveria realmente preservar, ele devia apoiar, devia incentivar, né, para que essa instituição perdure, né, porque essa instituição, na verdade, ela serve como salvaguarda para a memória cultural da própria cidade. Então, esse seria, eu diria, no meu entender, né, a importância primordial com relação à academia frente à comunidade lorenense. Então, essa é a minha opinião. É isso aí. Muito obrigado. Olá, eu sou o Guto, sou membro da Academia de Letras de Lorena. E a importância da academia, poderia ficar horas falando. Mas eu pensei em 3 palavras: fomento, produção e divulgação. Né? É engraçado que a palavra fomento, ela tem um significado de fricção, assim, remédio que a gente fricciona. E ela também tem outro significado de aperfeiçoamento, né? E desenvolvimento e tal. Mas esse significado de friccionar, assim, né? De remédio que a gente passa na pele, eu gosto porque a cultura precisa disso, né? Precisa de fomento, ou fermento, ou empurrão, né? E uma academia de letras numa cidade como Lorena, ela acho que faz isso. Ela promove esse despertar, né? Esse jogar o fósforo na gasolina. As pessoas precisam disso. E lá se torna um lugar, né? Uma referência, porque as pessoas sabem que lá tem uma sessão solene, e lá eu vou encontrar uma discussão sobre arte, literatura, música. A gente vai falar sobre divulgação científica, artigos acadêmicos e o que é pop e o que é erudito, e por que é pop e por que é erudito, né? Às vezes eu toco violão clássico e sempre falo isso, né? E nas sessões solenes muitas vezes eu toquei. E essa discussão do que é arte, para que serve a arte, onde está a arte, eu acho importante. E lá é um lugar que isso acontece, né? Mas essas 3 palavras, produção, fomento e divulgação, eu acho que resumem bem a minha meta, assim. O lugar que eu quero chegar, participando de uma associação como a Academia de Letras de Lorena. A minha importância maior é essa: fomento cultural, produção e divulgação.
Olá pessoal, boa tarde. Meu nome é Luiz Eduardo Correia Lima. Sou biólogo, professor, pesquisador, escritor e ambientalista. Sou um dos mais novos membros da Academia de Letras de Lorena, ocupando a cadeira número 26, cujo patrono é Péricles Eugênio da Silva Ramos. Ingressei agora em setembro desse ano. Entretanto, já tenho alguma experiência com esse tipo de entidade e de suas funções, pois sou fundador da Academia Caçapavense de Letras e fui presidente dessa entidade. Além disso, ao longo da história, tenho muita vivência e militância em outras academias da região. A Academia de Letras de Lorena, assim como as demais, constitui-se em entidades de fundamental importância como guardiães, orientadoras e divulgadoras das letras, da cultura, da história e promotoras ativas da educação e da formação cidadã dos munícipes das diferentes cidades do Vale do Paraíba. Desta maneira, uma academia de letras assume função singular na sociedade local e regional. Os trabalhos produzidos pelas academias são documentos de significativa monta para a preservação dos valores da comunidade ao longo do tempo. Dentre as ações, além do trabalho literário, posso destacar a atividade educacional marcante, promovendo eventos e concursos, se integrando na comunidade e levando os escritores às escolas e aos espaços públicos, homenageando personagens e personalidades da cultura, na procura de formar novos escritores e novos contadores de história. As obras e antologias produzidas pelos acadêmicos, de certa maneira, contam a história da vida dos municípios e dos cidadãos vale-paraibanos, assim como documentam os pensamentos e descrevem os acontecimentos regionais. Desse modo, as academias de letras são entidades vitais de qualquer região, para garantir a guarda literária, contar a história e prospectar o futuro cultural dessa região. Aqui na parte paulista do Vale do Paraíba, contamos com mais de uma dezena dessas academias de letras. E, ao seu modo, cada uma delas assume o papel que lhe cabe, realizando o possível para manter viva a cultura regional. A Academia de Letras de Lorena é uma entidade viva e que mantém viva a cidade que a abriga, servindo a comunidade com a promoção dos mais diversos tipos de atividades culturais e intelectuais. Particularmente, a cidade de Lorena, uma cidade universitária que abriga 3 grandes universidades, além de ser a sede da mais antiga e tradicional entidade cultural do Vale do Paraíba, que é o Instituto de Estudos Vale Paraibano, precisa continuar produzindo documentos que ajudem a contar a história e manter acesa a chama do futuro cultural da região. A humanidade sobrevive e caminha graças ao aprendizado que é passado e transmitido pela cultura através das gerações. As academias certamente fazem parte dessas entidades que atuam como pilares que sustentam essa possibilidade de transmissão cultural. A Academia de Letras de Lorena é apenas uma dessas instituições basilares e, obviamente, necessita de recursos para seguir sua estrada histórica em prol da divulgação do conhecimento da cultura local e regional. Estamos no começo, temos muito trabalho pela frente e certamente não abdicaremos na nossa missão de promover a cultura da região através das letras e de tudo que delas possa ser derivado. Muito obrigado. Olá, eu sou Joaquim Maria Botelho e tenho imenso orgulho de ser membro dessa excelente Academia de Letras de Lorena. O papel da academia é levar o escritor para próximo das crianças em nível escolar, divulgar não só as obras desses mesmos escritores, mas também a literatura como maneira geral e como ferramenta de educação. Nós estamos sempre ao lado de alunos, promovendo concursos, recebendo visitantes, fazendo o possível para que o gosto pela leitura
e o gosto pela literatura e pela escrita sirva para desenvolvimento pessoal. Eu tenho imenso orgulho de participar, repito, dessa academia e temos programações previstas sempre que possível presencialmente, nesse momento virtualmente. Vamos continuar trabalhando, divulgando a literatura, divulgando a leitura e divulgando o gosto pela cultura de maneira geral, porque a literatura é a síntese disso. A Academia de Letras é a maior referência no mundo cultural de uma cidade, de um estado, de um país, pois simboliza o lastro cultural de seu povo. A Academia de Letras de Lorena, sonhada inicialmente por seu Nelson Pecciota e com a ajuda dos membros fundadores, criada em 2009, tem como patrono Euclides da Cunha, esse engenheiro literato que, vivendo em Lorena nos anos de 1901 e 1902, revisou Os Sertões, a obra que o tirou do anonimato, colocando-o como escritor no cenário nacional brasileiro e hoje internacional. A Academia de Letras de Lorena tem como madrinha Ruth Guimarães, uma escritora que desde sua primeira obra, em 1946, Água Funda, também se torna uma celebridade no cenário nacional. São mais de 50 livros publicados em que nossa Ruth Guimarães traz a cultura do povo vale-paraibano. Hoje, a Academia de Letras de Lorena possui 30 membros e entre professores, escritores, médicos, militares, artistas de vários segmentos da música, do teatro, das artes plásticas, esse grupo congrega o lastro cultural do município de Lorena. Além disso, a Academia de Letras de Lorena, creio eu, é a única academia do Vale do Paraíba que tem uma academia de letras jovem, que constituiu essa Academia de Letras Jovens, preocupada com as novas gerações, com as crianças e com a nossa juventude, porque nós sabemos que a arte e a literatura, elas conferem sentido à vida. Já dizia o poeta que a vida sem a arte não basta, que a arte existe porque a vida não basta, dizia Ferreira Goulart. E nós sabemos o quanto para as crianças e para os jovens, quanto a literatura e quanto as artes, elas trazem sentido à vida. A Academia de Letras de Lorena tem essa preocupação muito grande com as novas gerações e, por isso, a gente precisa ter um alcance ainda maior com as crianças que estão na educação infantil, nos anos iniciais, para que a leitura e a escrita façam parte da vida delas. Nós temos uma preocupação muito grande também com os jovens que estão nas nossas universidades. Nós temos em Lorena uma riqueza muito grande com as 3 universidades, né? Quantos jovens estão aqui por Lorena todos os dias? Como que nós podemos chegar até eles a partir da literatura, a partir da arte? E além disso, como nós podemos trazer aquelas pessoas que há muito tempo foram crianças, há muito tempo que são jovens, a gente trazer também a literatura e a arte. Como dizia Freinet, pão e rosas para as juventudes, porque só o pão não basta. Nós precisamos do pão para o corpo, para o espírito, mas nós também precisamos das rosas que tragam perfume à vida. A literatura e a arte é esse perfume único que traz sentido à vida das pessoas. E a Academia de Letras de Lorena tem essa grande preocupação com a juventude, com as novas gerações. É por isso que nós estamos aqui. Um dia, cada um de nós, cada um dos seus 30 membros, nós fomos crianças, nós fomos jovens e alguém nos deu a mão, alguém nos ensinou o caminho da arte, alguém nos mostrou os livros, a literatura e nós fomos fisgados, nós fomos conquistados por essa arte. E hoje é nosso dever, enquanto acadêmicos, fazer o mesmo e trazer às novas gerações
para bem perto de nós. Sou o professor Francisco Sodero Toledo, membro fundador da Academia de Letras de Lorena, uma instituição que procura propagar e defender a língua nacional e a cultura brasileira. A nossa instituição congrega os acadêmicos e as pessoas em geral interessadas nesse mesmo assunto. Ela procura estimular as pessoas a participarem das reuniões que nós realizamos, dos concursos e das atividades por elas promovidas. Com isto, a Academia de Letras de Lorena, ela representa o que há de mais importante em Lorena, que é a sua cultura. Meu nome é Sérgio Kobianchi e sou professor da Escola de Engenharia de Lorena, da Universidade de São Paulo. Fiz mestrado em matemática na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, doutorado na Unesp, campus de Rio Claro, e pós-doutorado na Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo. E pertenço à Academia de Letras de Lorena desde 2011. E essa academia ela é constituída de professores e de pessoas que são diretamente ligadas à cultura e à produção cultural. E devido à constituição dessa academia, a sua produção cultural é muito diversificada, constituindo de poemas, ensaios, ficção, romances, peças teatrais e artigos científicos. E devido a essa formação, a Academia de Letras de Lorena é um grande polo, um dos principais polos culturais de Lorena e do Vale do Paraíba. E também, e além de ser um polo produtor da cultura, um importante polo irradiador dessa mesma cultura. Isso é feito através das habilidades, né, de cada personagem da mesma academia. Olá, amigos, bom dia. Meu nome é Caio de Andrade e estou passando aqui para dar o meu depoimento sobre a importância da Academia de Letras de Lorena, não só para a nossa cidade, como para o nosso país e também, particularmente, eu sou um dramaturgo que trabalha muito com questões históricas e também muito inspirado pela literatura, pelos grandes romances, contos e poesias dos nossos escritores. Então, ter um local na cidade que abarque todas essas ideias, que discuta essas ideias, que reúna interessados em literatura, que possa abrir também um espaço para o teatro, é imprescindível para que nós possamos ter uma discussão cultural efervescente, vibrante e transformadora. Num momento tão imprescindível, tão importante do nosso país, em que as transformações vêm ocorrendo de forma muito acelerada, por conta de uma série de coisas que vem acontecendo, como a pandemia e outras questões. Então, ter um lugar seguro, um porto seguro para se falar de cultura, de arte, de literatura, é realmente um privilégio. Então, passando aqui, deixando meu grande abraço para todos os meus confrades e todas as pessoas que fazem parte, de alguma maneira, desse projeto maravilhoso que é a Academia de Letras de Lorena. Muito obrigado.